Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo, então estamos dando sequência, fazendo a parte 2 e final daquele nosso outro vídeo falando sobre redes sociais, as eleições americanas e coisa e tal. E a gente vai basicamente, eu vou fazer alguns relatos aqui, contar algumas coisas que aconteceram que talvez vocês não saibam e que nos induzem a alguns pensamentos também, né? Bom, como a gente falou, as redes sociais aparentemente têm um lado muito claro nas eleições, cumpriu esse papel agora, por exemplo, nas últimas eleições americanas, e isso é documentado de várias formas, né? Primeiro, aquele que a gente fez no último vídeo, que é seguir o dinheiro para seguir os interesses, aquela ideia lá do follow the money, que a gente mostrou que as empresas relacionadas doam majoritariamente para as campanhas dos candidatos, lá no caso americano, dos candidatos democratas, que seriam à esquerda, né? Mas esse tipo de comportamento se reproduz não só nos Estados Unidos, como em todo o mundo. Então vamos fazer uma retrospectiva aqui de como surgiram as redes sociais e ver a ironia do destino, como são as coisas. As redes sociais surgiram a princípio como plataformas livres em que você poderia expressar as suas ideias, compartilhar os seus momentos, se conectar com seus amigos, tudo isso de uma forma muito livre. O que é desejável, todos nós queremos plataformas livres. Então, como elas surgiram com essa, a princípio, não só com essa proposta, mas de fato eram bastante livres, basta você lembrar como era o YouTube aqui antigamente, como eram, sei lá, as redes sociais mais antigas, lá, tipo o Orkut, o finado Orkut, né? Para quem se lembra dele e tal. Você basicamente realmente podia falar o que você quisesse, de quem você quisesse, da maneira que você quisesse, expor as suas ideias da maneira que você bem entendesse e tudo bem, né? Não há muito problema em relação ao conteúdo que você está publicando. As restrições eram muito elementares, muito básicas, restrições até que eu acho que a maioria das plataformas tenderiam a ter mesmo, que são restrições à violência gratuita, a conteúdos adultos e coisas parecidas com isso, né? Que não seria bom que crianças vissem, embora elas vissem do mesmo jeito. Mas, enfim, era o único tipo de restrição que tinha. Do resto, manda ver. Então, as redes sociais se utilizaram da proposta aí da liberdade para crescer. Então, logo eles cresceram, a partir dessa ampla liberdade, eles começaram a ficar incomodados com essa mesma liberdade e notaram algo, né? Constataram algo evidente, que olha, as pessoas pensam diferente de nós, umas das outras, enfim, as pessoas são muito próprias, né? Cada uma tem ali o seu entendimento do mundo e não necessariamente é igual ao meu, ou não necessariamente representa os valores da minha corporação, do meu ideal político e coisas parecidas. Bom, o que fazer com essas pessoas? A solução que eles chegaram, aparentemente, né, foi censurar e podar aquela liberdade que os fez crescer. E é isso que a gente tem visto, né, crescendo aí, dia após dia, o controle de fluxo de informações aqui nas redes outrora livres, né? Então, não só o controle, como um direcionamento também, né? Não é simplesmente limar conteúdos, mas direcionar as pessoas a um determinado tipo de conteúdo que possa fazê-las pensar, possa influenciá-las de uma determinada forma que seja do interesse de quem controla esse processo. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Tem um psicólogo americano, norte-americano, chamado Robert Epstein, que nos últimos tempos tem se dedicado muito a fazer esse estudo comportamental das pessoas em relação às redes sociais e ver de que modo as bolhas de informação influenciam as pessoas, de que modo as redes sociais podem gerar ansiedade, manipular de alguma forma os nossos comportamentos e situações desse gênero. E ele foi constatando através dos seus estudos, vocês podem procurar aí, inclusive usar a própria ferramenta de busca, que é alvo de críticas, né, para fazer essa pesquisa, que especificamente no caso das eleições, sim, existe uma capacidade dos mecanismos de busca e das redes sociais, conforme os algoritmos filtram ou priorizam os conteúdos para você, de que essa prioridade nos conteúdos influencia a sua decisão na hora do voto. Então ele fez através de testes, primeiro simulados, para ver se haveria algum tipo de impacto, confirmou que sim, mas depois ele foi à prática, né, aproveitando o próprio evento da eleição, para fazer esse levantamento e constatou que sim, existe essa possibilidade. Ele estima ali uma margem de alguns %, né, que é possível de ser manipulado. E não só ele constatou que é possível, como isso de fato aconteceu, ou pelo menos há indícios muito fortes de que tenham acontecido. E ele faz isso através de um controle de estudo, né, um grupo de estudo, em que ele ficou monitorando. As pessoas, logicamente, concordaram com isso, né, para fazer parte do estudo. Então a atividade delas na internet era monitorada, o que elas pesquisavam lá no Google, o que elas acessavam, o tipo de informação que elas buscavam.
E através desse monitoramento, ele notou uma coisa muito interessante a respeito do Google, por exemplo. As pessoas que fizeram parte do teste, que tinham mais inclinações a votar nos democratas, então as pessoas que faziam buscas relacionadas a isso, que davam a entender que elas votariam num democrata, receberam avisos do Google para que elas fossem votar no dia das eleições, enquanto as pessoas que tendem a votar nos republicanos não receberam o mesmo tipo de aviso. Um aviso mesmo, uma notificação, igual você é notificado dos vídeos que saem aqui no YouTube, ou às vezes não é notificado, não sei. A partir do momento que o mecanismo de pesquisa, você está logado lá na sua conta, você dá a entender que você vai votar no Partido Democrata, ele te incentiva a votar no dia da eleição, te mandando um recado, um aviso. Olha, não se esqueça, a eleição é hoje, vá votar, participe. Enquanto se você é um republicano, você não recebe o mesmo tipo de estímulo. Lembrando que nas eleições norte-americanas o voto não é obrigatório, então, antes de mais nada, você tem que convencer a pessoa a sair de casa para ir votar, né? Então, enfim, é um estímulo a mais da forma dele. O mecanismo de pesquisa, então, estava te incentivando a angariar mais votos para os democratas. O que já é uma coisa muito peculiar, né? Vale notar que alguns senadores republicanos, inclusive, acionaram o Google para que ele desse explicações. Que outra coisa que o Robert Epstein levanta lá e mostra que pode influenciar a nossa decisão, por exemplo, na hora de uma eleição, é a priorização das informações. Então lá o mecanismo de busca ele tem uma maneira de calcular o que ele vai colocar em primeiro para você. O Facebook lá, por exemplo, no feed de notícias, ele tem uma maneira de calcular o que é mais importante para você, ou o que interessa mais a ele, Facebook, que você veja ou não. E a partir disso também você vai ser alimentado com informações, com notícias, com compartilhamentos de toda forma, de toda espécie, que seja do interesse da plataforma que você veja ou não. E isso também pode influenciar a sua forma de pensar ou a sua forma de ver o mundo, ou até te cegar para outros pontos de vista, né? A partir do momento que essas plataformas julgam alguns conteúdos, que geralmente são os conteúdos mais voltados a esse público conservador ou liberal, coisa assim. Liberal no nosso sentido aqui brasileiro, né? No sentido americano, liberal seria o contrário do nosso quase, mas... Então, como esses conteúdos são recorrentemente censurados ou têm um alcance reduzido, isso pode ter efeitos, primeiro no sentido de isolamento. As pessoas acharem que a voz delas não ecoa, não encontro ninguém que pensa como eu, tudo que eu recebo, todos os feeds dos meus amigos na rede social são contrários ao meu pensamento. Será que eu sou um cara sozinho no mundo, né? Será que não há pessoas que concordem comigo? Quando na verdade de repente tem várias, estão isoladas porque não se comunicam através desses mecanismos de abafamento, né? De censura de informação e pensamento. E tem também essa questão mais recente, que é uma desculpa esfarrapada e boçal das agências de checagem, que supostamente agora vão verificar a integridade, né, a idoneidade e a veracidade daquilo que você diz, das suas opiniões, inclusive, o que é uma imbecilidade muito grande. As pessoas não sabem diferenciar fatos de opiniões. Isso inclui as agências de checagem, né? Então você fala assim, eu gosto de sorvete. Aí vem a agência de checagem e coloca embaixo, é mentira, sorvetes podem causar bem-estar e refrescam o calor. Sabe, do que vocês estão falando? A pessoa está falando uma coisa que não tem nada a ver com aquilo e tem uma mensagem automática lá de uma agência de checagem dizendo que aquilo não procede, como se uma opinião subjetiva que denota um gosto fosse passível de ter esse tipo de avaliação. Enfim, é uma bobagem sem tamanho, mas enfim. Através desses mecanismos de checagem, agora existe um mecanismo a mais que supostamente aí legitima esse cercamento, né? essa censura às pessoas que pensam fora da caixinha ali do Vale do Silício, digamos assim, lá das Big Techs, das grandes empresas de tecnologia e informação que existem atualmente, que controlam todo esse fluxo de informações. 4/5 das pesquisas feitas na internet são feitas pelo mesmo buscador, então essa concentração denota o poder, né, que esta empresa tem. E em função disso tudo, antes que eu me esqueça, na verdade eu já estava me esquecendo, eu precisava contar mais uma passagem para vocês do que aconteceu aí nesse período recente nos Estados Unidos. Foi que, uma vez que ficou constatada esse direcionamento das grandes empresas no sentido de enviesar o debate público e o fluxo de informações, os republicanos, através de alguns de seus representantes, levantaram um questionamento jurídico a respeito dessas empresas que é interessante de ser notado. Lembrando um pouco daquela historinha que a gente disse lá no começo, essas empresas todas surgiram com um viés muito grande de liberdade de expressão. E por conta disso, elas tinham
digamos, um status jurídico diferenciado de um jornal ou de uma emissora de televisão ou um outro veículo de comunicação que o valha. Que era, bom, se eles são uma plataforma de divulgação, é apenas uma plataforma de divulgação, você vai lá e publica o que você quiser, eles próprios não são responsáveis, legalmente falando, pelo conteúdo ali postado. Porque eles não têm gerência sobre isso. A pessoa vai lá, cria uma conta, basta ela seguir aquelas diretrizes de não publicar aqueles absurdos que a gente vinha mencionado anteriormente. De resto, as empresas lavam suas mãos. Então, o conteúdo é responsabilidade do próprio autor e não da plataforma que o divulga. Assim, juridicamente, eles acabavam se esquivando, né, de qualquer responsabilidade e o autor das postagens é que era acionado legalmente. Só que desde que eles começaram a fazer gerência de conteúdo através dessas agências de checagem, através dessa manipulação de priorizar algumas coisas em relação a outras, dessa forma de impulsionar alguns conteúdos e sufocar, abafar outros, começou-se a haver um processo aí editorial. O que é um processo editorial? Você está editando o conteúdo que está em pauta ali, né? Por exemplo, num jornal, o editor do jornal é quem de fato vai decidir o que vai ser publicado ali, o que vai ocupar a capa do jornal, as folhas subsequentes lá e tal. Então, como eles começaram a assumir esse processo editorial e não mais ser uma plataforma de divulgação, os republicanos começaram a questionar se não era o caso de responsabilizá-los, então, judicialmente, a partir daí, por tudo que seja passível de ser reivindicado aí judicialmente. Né? Se vocês querem ter esse papel de tutelar o conteúdo, de pautar o conteúdo, então agora vocês também são responsáveis por ele e não mais a pessoa que publicou. E foi levantada essa discussão, o que é uma discussão interessante, porque do ponto de vista prático, isso afogaria essas empresas de processos. Imagina, cada vez que uma pessoa se sentisse lá prejudicada por uma publicação de outra, ela teria que processar a própria empresa por ter permitido que aquela postagem viesse até ela. E, imagina, isso é a proporção, né? A quantidade de ações que haveriam aí contra a empresa seriam, eu diria, até proibitivas economicamente, né? Para que elas continuassem. E acho que por esse lado a gente pode até observar que realmente há um ponto aí, né? O papel, a função social, digamos, dessas plataformas mudou desde então. Não é mais, as redes sociais não são mais as mesmas lá de 2007, 2008. As plataformas aqui de vídeo não são mais as mesmas lá de 2007, 2008, porque elas atualmente, ativamente, participam da seleção do conteúdo que será publicado e de que forma ele será publicado. Então eles são, na pior das hipóteses, editores do conteúdo e é interessante de se observar. Bom, mas ao mesmo tempo, tem a questão aí do perigo da gerência estatal sobre o processo aí, sobre esse modelo de negócio. A partir do momento que os republicanos fazem essa reclamação e colocam isso em pauta, provavelmente a solução que eles vão colocar para o problema é um controle estatal, alguma espécie de fiscalização, de solução das empresas, alguma coisa assim, né? Que implique mais poder do Estado sobre o fluxo de informações que agora se dá por essas plataformas. Também não é uma solução ideal, né? Por mais que seja... Eu confesso que eu me divertiria um pouco se eu visse o Facebook sendo responsabilizado por cada postagem esquisita. Confesso que seria engraçado, mas não é a solução ideal. A solução ideal mesmo... naturalmente, como sempre a gente diz aqui, a ampliação da concorrência e a possibilidade da criação de novas plataformas, para que isso seja possível. Então é claro que não é de uma hora para outra, é claro que empresas pequenas teriam que ganhar alguma atração, precisariam de algum tempo, precisariam demonstrar um serviço de boa qualidade para poder ir ampliando aos poucos o seu negócio. Você poderia criar redes sociais de nicho. É um caminho possível que eu acho que pode até ser seguido. Só que eu acho que não é a solução ideal, porque essas plataformas vivem de anunciantes, vivem de venda de informações e tal. Então não é interessante você ter um público pequeno e restrito, porque você vende pior o seu peixe. E do próprio ponto de vista das empresas que vão anunciar, pega mal, né? Eu não sei se essa especialização de cada rede social em um determinado tipo de público é eficiente do ponto de vista econômico. Talvez até seja, não sei porque eu não tenho dados contábeis para fazer um levantamento factual, né, a respeito disso, é só uma estimativa. Seja como for, o ideal é que nós possamos sempre, claro, expor aquilo que nós pensamos, sem criminalização, porque senão a gente está alimentando e estabelecendo aquele mundo distópico, né, de polícia de pensamento, de Ministério da Verdade, que vai sufocando as diferenças, vai sufocando as individualidades, vai sufocando o próprio progresso do pensamento, porque é através desses contrastes que nós temos alguma possibilidade, né, nessa dialética de irmos sintetizando
novos conhecimentos e testando os conhecimentos antigos que nós já tínhamos. Se nós não pudermos falar sobre isso, se nós não pudermos tratar dos assuntos, mesmo aqueles que são tidos como polêmicos, nós não temos, na verdade, liberdade de pensamento no fim das contas, né? Esse é o grande problema. Bom, como eu falei, esse vídeo é bem mais simples do que o anterior. A gente não vai ficar lendo tabelas e gráficos aqui que nem a gente fez antes, mas era só para completar então, como eu fiquei devendo para vocês. Esse é o nosso primeiro vídeo de 2021. Caso você queira receber mais vídeos, você pode se inscrever nesse canal, avaliar este vídeo. Eu espero todos vocês aqui em breve e nos vemos logo aí. Fui!